Quanto aos anjos, né? Diz o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Então nós vamos falar sobre a ministração de anjos. Não vamos falar de uma coisa teórica, porque não cabe aqui uma teoria, nem uma explicação, uma explanação do lado teológico. Não é essa a nossa preocupação. Vamos citar a Bíblia e vamos falar daquilo que é a experiência que a obra tem vivido com essa bênção. Primeiro, quando se fala de anjos, nós temos que voltar para a palavra. E a doutrina na palavra, ela é muito importante. Por quê? Na doutrina nós vamos entender uma coisa muito importante com relação aos anjos. Os anjos não são senhores, eles são servos também. Então não é aquela coisa de orar, pedir ao anjo, não é pedir ao anjo. Nós oramos ao Senhor e Ele é que dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Não é? Eles são cooperadores conosco, como diz a própria palavra. Então isso é o que está na Bíblia. Então o anjo, ele atende. Nesse aspecto eu quero contar uma experiência muito interessante a respeito disso, porque a doutrina, e às vezes o Senhor, através da experiência, nos passa a doutrina. Em uma das nossas igrejas, o irmão, tem um irmão que é muito usado, ele é pedreiro, ele estava trabalhando na construção lá, estava trabalhando lá, né, no seu trabalho, rebocando uma parede, e de repente entrou um anjo. E era um varão celestial, entrou, se colocou diante dele e disse: quando você sair daqui hoje, passa na casa do pastor e diga a ele, para ele e a esposa se ajoelharem e orarem ao Senhor, porque eu hoje vou passar ao hospital. O que estava acontecendo? O pastor estava com um filho internado no CTI, e o menino tinha sido acometido, menino de 12 anos, tinha sido acometido de meningite, e era uma meningite grave, e o garoto estava em coma, já em coma há alguns dias, e o prognóstico, quer dizer, o que se esperava era muito grave. Havia já um desânimo por parte da equipe médica, que estava esperando mesmo que a criança viesse a falecer. Era um estado muito grave. E o anjo, então, era o filho do pastor. O anjo foi lá e falou com o irmão o seguinte: vai na casa do pastor, diga a ele o seguinte, que hoje, às 10h15 da noite, eu estarei no CTI para operar na vida daquela criança. Mas eu só posso ir se eu receber uma ordem. E eu preciso dessa ordem. Então você vai lá, diz ao pastor, ele e a esposa se ajoelharem e clamar ao Senhor. Quando eles clamarem ao Senhor, o Senhor vai me dar a ordem, então eu vou lá. Tudo bem. Ele trabalhou o dia todo, foi lá, rebacou a parede e tal. Quando terminou, saiu, esqueceu do anjo. Aí chegou no ponto de ônibus e esqueceu, está lá esperando o ônibus. Aí o anjo voltou. Chegou e disse: você esqueceu do recado? Eu disse: é mesmo. Ele deve estar tão acostumado a ver anjo, que se fosse eu parava de trabalhar na hora, sentava, digo, eu não vou trabalhar mais não, eu agora vi o anjo e tal. Eu ia, né? Deve estar muito acostumado a ver o anjo. Então, foi na casa do irmão, chegou lá e disse: olha, pastor, eu estou aqui, hoje à tarde o anjo foi lá no local de trabalho e disse que eu viesse aqui, e ele disse que às 10h15 da noite ele vai lá no CTI tocar no seu filho, mas ele disse que para ele ir, ele precisa de uma ordem do senhor, e essa ordem o senhor só vai dar quando você e sua esposa se ajoelharem e orarem. Aí eles, imediatamente, o marido e a esposa se ajoelharam, oraram. Quando terminou de orar, a esposa disse assim: eu estou indo para o hospital agora, eu vou esperar o anjo lá. Tudo bem.
Aí ela foi para o hospital, ficou lá no hospital, esperou. Quando deu 10h05, ela pediu ao moço para entrar no CT, que eu vou esperar o anjo lá dentro. Aí entrou. Mas deixou, ela entrou do lado do filho ali, aqueles minutinhos ali, ela ficou parada, ficou esperando, ela olhando o relógio. Quando deu 10h15, que ela olhou, a porta se abriu, entrou ele. Então, um ser celestial chegou, se colocou do lado dela e disse, falou alguma coisa com ela, ela respondeu. Tinha duas enfermeiras no CTI, uma olhou para a outra e disse assim, tadinha, né? Ela está tão atribulada por causa do filho, que ela deu para falar sozinha. Ela está conversando sozinha, está falando sozinha. Não tem ninguém com ela. Isso é coisa estranha. E tal, tudo bem. Ela disse que ele chegou, olhou para ela, falou alguma coisa, ela respondeu, e o anjo foi e colocou a mão sobre a criança. E ela disse que quando ele colocou a mão sobre a criança, ela começou a olhar para a criança. A criança começou a aquecer, a mão dele, saiu um calor, e a criança foi aquecendo, aquecendo, a criança começou a transpirar, e ele com a mão estendida. Aí o garotinho, abriu o olho. Quando abriu o olho, ela ficou olhando assim, o garotinho abriu o olho, aquela coisa toda, aí correram para lá, correram para cá, porque eu estava entubado, aquela coisa toda, e o anjo ali. Aí vieram tirar o tubo, o garotinho olhou assim, olhou para a mãe e disse, eu quero tomar banho, quero ir para casa. O que é isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? As duas enfermeiras, aí ele se despediu da mãe. Quando ele está saindo, a enfermeira disse, olha quem está saindo ali, quem é ele? Das duas enfermeiras, uma viu o anjo. Aí a mãe disse, não, peraí, o que você viu ali foi o anjo. O que aconteceu com essa criança foi uma operação do Senhor através do seu anjo. Então o que aconteceu ali? Foi muito claro que nós aprendemos ali uma coisa muito interessante. O anjo foi ali, mas a ordem veio do Senhor. Então, isso é muito importante nós observarmos, porque isso é doutrinário. Então Paulo disse, o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve essa noite comigo. Então isso é muito interessante. Então essa é a doutrina. Mas a ministração dos anjos, ele se faz como se fez na igreja primitiva. Em momentos especiais, o anjo é enviado para uma mensagem, entregar um recado. Ele leva um recado, não é? Ele pode levar. O anjo apareceu a Maria e disse a ela, olha, vai nascer um menino e o nome dele será Jesus. Então, a mensagem que foi levada, quantas experiências nós vemos às vezes do Senhor mandar o seu anjo levar uma mensagem. Pode acontecer. Nós vemos isso, a igreja primitiva, libertações. Deus enviou o anjo para libertar Pedro, né? Deus enviou o anjo, foi uma ministração, o anjo foi lá libertar Pedro. Então, isso é uma coisa extraordinária, isso é uma coisa maravilhosa. Então, como que Deus enviou o seu anjo lá? Então, livramentos, né? Então você vê como Deus usa, né, isso, o consolo. O anjo apareceu ali e consolava. No louvor, há muita coisa interessante. Mas quando nós pegamos tudo isso da igreja primitiva e aplicamos hoje, nós vamos ver a mesma ministração. A mesma ministração. Porque você vê, em certos momentos, que o Senhor opera libertação, o anjo é enviado para a libertação. Em momentos especiais. Então o irmão estava... A cirurgia sempre espanta, não é? Cirurgia, você nunca entrou nem no hospital. Primeira vez que ele é internado, logo no outro dia vai operado, então ele entra, o olhinho entra dentro. Então na sala de cirurgia, vê aquele monte de gente, tudo vestido de azulzinho, com a máscara aqui, com o chapéuzinho aqui, aquele negócio, tudo, aquela coisa toda assim, que você olha aquele monte de luz em cima, assim, que estou morto. Não é? A sensação que você tem é horrível. Você imagina a pessoa, esse irmão entrou, quando entrou, que botou a maca, ele arregalou os olhos, começou a tremer e tal, aí tal. E eu tinha um irmão, até porque quem ia operar até era um irmão, tá? Não, pai, fica calmo, eu estou aqui. Ele tremendo e tal, olhando assim. Aí ele parou, olhou para a porta assim, aí
Aí ele parou, ficou quietinho. O que houve? Melhorou? Agora você está liberto? O que houve, pai? Ele falou assim, olha, eu comecei a tremer, abriu a porta, entrou, você sabe quem está aqui do meu lado? Um anjo. Ele chegou, parou aqui do meu lado e disse, fica tranquilo, eu vou ficar aqui. Que coisa! Então ele disse, agora eu estou tranquilo, o anjo está aqui. Então é a libertação. Então, essa operação, isso é muito interessante. O pastor, a família viajou, ele ficou sozinho em casa. Sozinho, rapaz. Eu comecei a ficar com medo. Estou sozinho. Você me deu um pouco de pavor, estou sozinho. Então ele foi orar, chegou lá no quarto, Senhor. Uma palavra que abriu a palavra, o Senhor diz assim. E o anjo do Senhor. O que houve? Hã? E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu amo, eu temo. Também. Quando ele terminou de orar, que preparou a cama lá para dormir, quando ele viu um barulho na cozinha, ele disse, tem gente aqui em casa, não é possível. Entendeu? Aí quando ele olhou assim, veio andando pelo corredor, um anjo parou na porta. Ele disse assim, vou ficar aqui essa noite. Aí ele disse assim, o Senhor mandou ficar com você. Coisa, o Senhor mandou ficar com você. Então há momentos especiais. Então quando nós vivemos essa experiência, a experiência da libertação, do livramento, olha os anjos, o Senhor está sempre olhando para nós e os anjos estão sempre atentos, né? Porque às vezes o irmão ia aqui para o Rio de Janeiro, mas ele dirigia muito mal, então entrou numa curva, entrou errado aqui, o carro ia para o buraco. Aí quando ele assustou, o anjo veio, pegou o carro e botou o carro. Aí a esposa falou, o que houve? Eu entrei mal aqui, mas o anjo veio aqui, pegou o carro e o anjo para ajudar, né? Que coisa maravilhosa. As coisas mais simples. Então, o livramento, né? O consolo, em muitas situações, é o que eu mostrei ali, o negócio da cirurgia, o louvor. Nós estávamos num culto domingo de manhã, o senhor disse assim, hoje, o meu anjo estará aqui para operar uma cura numa pessoa assim, descreveu tudo. E o senhor disse assim, o anjo que eu estou enviando nessa manhã é o mesmo anjo que eu enviei há um tempo atrás na casa do meu servo para entregar a ele esse louvor. Mas ninguém sabia que o louvor tinha sido assim. Então a igreja vai cantar tal louvor. Era um louvor de clamor. A igreja cantou. O Senhor disse, durante esse louvor, esse anjo, mesmo anjo que trouxe esse louvor ao meu servo, é o mesmo que estará operando uma cura. Tudo bem, nós contamos aquilo ali, ele sabia e tal. Depois nós fomos dar o testemunho na reunião de pastores. Aí um levantou e disse assim, olha, eu quero contar uma experiência. Ninguém sabe. Quem escreveu esse louvor fui eu. Ninguém sabia. Disse, olha, eu vou contar a experiência do seguinte. Esse louvor eu escrevi pela madrugada. Porque eu levantei de madrugada para ir à igreja. Quando eu levantei, que sentei na cama, o anjo parou no corredor e começou a cantar. Eu peguei, comecei a anotar. Anotei ele cantando e escrevendo, anotando, escrevendo. Então, escrevi o hino todinho. Aí eu fui para a madrugada e ele foi embora. E esse hino foi um hino que eu ouvi o anjo cantar. Então foi o anjo, e o Senhor disse, vai cantar, e o mesmo anjo que um dia eu mandei na casa do meu servo estará operando uma cura. Meus irmãos, isso é notável, não é? Isso é uma coisa extraordinária. Então essa experiência hoje é maravilhosa. Isso é maravilhosa. Cura. Aqui numa das nossas igrejas, nós tínhamos uma irmã. Essa irmã, ela foi acometida de uma doença grave, ela foi acometida de um tumor, evoluiu mal e tal, e ela evoluiu, foi para a cadeira de roda, mas ela tinha muitas dores, ela estava mesmo na fase terminal, e ela pediu ao pastor que a levasse ao culto, que ela queria se despedir da igreja. Tudo bem.
levaram, botaram na cadeirinha de roda, deram uma injeçãozinha de morfina, porque ela gemia de dor. Então deram uma injeçãozinha, colocaram ela no corredor assim do lado de fora, perto da janela, abriu a janela para ela assistir do lado assim. E o pastor, o louvor continuou. Quando terminou o louvor, que o pastor saiu do lugar dele para vir à frente, quando ele chegou na frente, que abriu a Bíblia, o anjo apareceu e veio andando, parou em frente, o púlpito olhou para ele, e ele ficou olhando para o anjo e a igreja olhando para ele. E ele não está sabendo o que está acontecendo, só ele estava vendo o anjo. E o anjo disse, aí ele olhou na mão do anjo, na mão dele tinha uma bandeja cirúrgica, uma bandeja de material cirúrgico. Aí o anjo disse, continua o culto, entrega a mensagem, eu vou ficar com ela. O Senhor me enviou hoje para operar nela. E o anjo disse assim, ela vai sentir dor, mas não se preocupe, que é assim mesmo. Tudo bem. Aí ele disse, abriu a palavra, leu o texto, continuou pregando. À medida que ele estava pregando, o tempo todo ele viu o anjo. E o anjo abaixado, lidando ali e tal. De repente a irmã deu um grito. Aí tudo assustou. Não, irmão, é assim mesmo. O anjo tinha falado com ele que ia ser assim. Então, assim mesmo, então. Aí terminou ali. Quando terminou, ele despediu. Quando ele botou a igreja para despedir com a bênção apostólica, o anjo voltou e disse, terminei. Agora eu vou embora. Saiu, embora. Despediu com a bênção apostólica. Foi lá perto da irmã. Ela estava quietinha, paradinha, assim, olhando. Ele disse, e aí, irmã, tudo bem? Pastor, tudo bem, mas não entendi nada. O que você não entendeu? Quando o senhor começou a ler a palavra, alguém ficou aqui do meu lado. Você viu? Não vi, mas eu sabia que tinha alguém. E eu senti uma mão tocar o meu abdômen. E à medida que eu senti, aí eu senti que a mão entrou dentro do meu abdômen. Aí entrou e começou a mexer, e eu parada, e ele pegou alguma coisa e puxou. Quando ele puxou, eu senti uma dor terrível. Ele puxou, só viu que eu gritei? Ele puxou. Quando ele puxou, deu aquela dor e eu tive ali, olha, eu estou agora totalmente aliviada, não estou sentindo nada. Sabe o que aconteceu com essa irmã? Sabe o que aconteceu com ela? Essa irmã foi curada. Desapareceu tudo, os sintomas, tudo. Essa irmã totalmente curada. Então, foi uma operação maravilhosa, através de quê? De uma ministração de anjos. Mas assim, você diz assim, mas os sinais acontecem só nos cultos? A ministração de anjos acontece só durante os cultos? Não. Não. O anjo, o servo de Deus, ele está continuamente na presença do Senhor. Porque ele está na presença do Senhor. E os olhos do Senhor estão sobre ele. Então, o anjo do Senhor, ele intervém em qualquer situação. Mesmo fora do culto. Por exemplo, às vezes você está em casa. O Senhor envia o anjo lá, às vezes para o livramento. No trabalho. Tem um irmão nosso, que é médico, é cirurgião. E ele estava numa cirurgia e o doente evoluiu, teve uma hemorragia e começou a sangrar, não parava. E o anestesista disse, olha rapaz, eu já fiz tudo aqui possível, já não tem mais sangue para repor esse paciente. Então, nós estamos perdendo o paciente já vai chocar. Não sei mais o que fazer. O anestesista falou, e ele parou e disse, meu Deus do céu, família aí fora e tal. Era uma cirurgia que parecia ser simples e tal. Ele clamou. Quando ele parou assim, botou a mão assim, em cima do doente assim, clamou, senhor. Quando ele clamou, que abriu os olhos, na frente dele estava um anjo. O anjo olhou para ele, ele ficou parado olhando para o anjo. Ele olhando para o anjo olhando para ele. Aí o anjo deu um sorriso. Ele disse, nessa aflição toda, ele está sorrindo. E eu fiquei olhando para o anjo sorrindo.
Eu só via a palavra, o anestesista dizer: fulano, rapaz, aconteceu um negócio extraordinário aqui, hein? O doente parou de sangrar. A pressão está voltando ao normal, está tudo direitinho. Ele olhando para o anjo: ó, pode continuar que está tudo normal. Aí ele disse: amém. Ele voltou, o anjo estava ali. Então, quando você fala hoje de ministração de anjos, eu me lembro de uma experiência aqui no seminário, aqui nesse tempo, aqui, nesse corredor aqui. O ano passado, aconteceu um fato interessante, porque no meio da aula, um irmão aqui levantou, ficou em pé aqui, e eu pensei que ele não tivesse doente mental. Eu pensei, tem tanta pessoa, né? Às vezes vem no seminário, eu só tenho um probleminha de cabeça. Tem. A gente tem na igreja que as pessoas, às vezes, o que tem? Não tem problema nenhum, a pessoa tem um probleminha, né? Às vezes ele, né? Ele tem. Tem. Né? Doentezinho e tal, tem uns probleminhas, às vezes, né? Não bate bem da cabeça e tal. Ele levantou ali e tal, como se tivesse. E eu imaginei, depois ele voltou, ficou ali e tal. Eu disse: ele deve ter um probleminha de, né? Não deve ser muito sério da cabeça, não. Tudo bem. Normal, a gente está acostumado com isso. Quando eu saí daqui, ele saiu para falar comigo. Mas quando chegou perto de mim, ele disse: você me desculpa e tal. Você ficou assim meio, você olhou para mim. Eu disse: achei. Rapaz. Então eu vou te contar o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: há uns meses atrás, a minha mulher, eu sou daqui da área de Belo Horizonte, acho que era mais ou menos isso. A minha esposa foi internada, hospitalizada, e ela ficou muito mal. Aí foi para o CTI. Passou alguns dias no CTI. Num determinado dia, eu cheguei lá à tarde, já no começo da noite. O plantonista do CTI disse: olha, você vai para casa, prepara todas as coisas dela, porque ela entrou ela está com falência múltipla de órgãos, e nós esperamos que ela vai falecer nessa madrugada. Ela vai partir essa madrugada. Então você vai para casa, arruma as coisas, e amanhã pela manhã você vem cá. Tudo bem, ele saiu ali, desceu. Quando ele chega na porta da saída do hospital, que se dirige para o carro dele, ele encontra o anjo. O anjo veio e disse: vai para casa, descansa. Eu vou subir e vou ficar com ela. Ele imaginou o seguinte: o senhor mandou o anjo, porque o senhor vai levá-la, né? É o anjo que veio para a partida dela. Então ele foi para casa. Então, eu em casa e tal, descansou, no dia cedo veio. Quando ele chegou cedo no hospital, subiu para o CTI. Quando chegou lá no CTI, que entrou, o leito dela vazio. Eu disse: bom, né? Ela, né, partiu. Aí chamou a enfermeira e disse: olha, eu queria saber para onde que levaram. A minha esposa estava nesse leito aqui. Para onde levaram ela? E a enfermeira olhou: o senhor que é o marido dela? Disse: senhor, olha, nós estamos assim, atônitos. O que houve? Olha, aconteceu, o senhor saiu, assim que o senhor saiu, alguns minutos depois, ela acordou. Mas como ela acordou? Nós tivemos que mexer nos aparelhos, ela começou a falar. Nós entramos em pânico, porque os exames dela, ela estava com falência múltipla de órgãos, com coma, sem reflexo, não era coma induzido, era coma mesmo. Essa mulher acordou com todos os exames alterados: falência renal, falência de insuficiência hepática, cardiovascular, pulmão, tudo que você pensava tinha, estava morrendo a doente. Ela acordou, e naquele momento nós chamamos o laboratório de urgência, repetimos os exames inexplicavelmente em questão voltaram todos ao normal, normalizaram todos. Ela acordou. Sim, e aí? A sua esposa está no quarto tomando café. Não é possível. Ele desceu, foi no apartamento, estava ela sentadinha, cafezinho com leite, e ficou olhando sem saber. Lembrou do anjo. Amadeu, eu nunca mais vi aquele anjo. Quando começou a aula aqui, eu estou sentado aqui, quando eu olho do meu lado, ele estava do meu lado, sorriu, eu levantei e fui dar um abraço nele. Então, a cena que eu vi
eu entendi que ele não estava bem, mas ele levantou, ele viu o anjo aqui, o anjo que esteve lá. Eu estava tão, às vezes você devia glorificar o Senhor, em vez de ir lá dar um abraço no anjo, né? Você foi abraçado, se sentiu tão grato por aquilo. Então, as experiências que o Senhor tem dado através dessa ministração de anjos, quer dizer, da operação, de coisas extraordinárias que o Senhor tem feito através disso, né? O anjo, como já falei, então, a presença do anjo, não só nos cultos, mas às vezes em todo o desenvolvimento da nossa vida e tal. O anjo não atende ao nosso pedido, mas ele atende a uma ordem do Senhor, né? Ele atende àquela ordem do Senhor. E o Senhor é fiel, não é? O Senhor é fiel. A gente tem às vezes algumas experiências com médicos. Eu não sei se eu sou um privilegiado ou um sofredor, porque lá na minha igreja tem 23 médicos. Então, não sei, eu acho que é um sofredor ou privilegiado, eu não sei. Médico é um bicho complicado, não é? Então lá. Mas há coisas muito interessantes que os médicos, né, Demival? Você que é médico, que os próprios médicos, você é o único médico que não é complicado. Mas algumas já aposentou, é por isso? Eu já aposentou. Mas as experiências são muito interessantes. Nós temos um irmão, ele é um médico recém-formado. Mas todo jovem, o jovem quando resolve servir ao Senhor, isso é um trabalho, né? Que é um grupo de irmãs que faz e tal. Jovem é uma coisa interessante. O jovem você olha na igreja, o jovem é 8 ou 80, né? Ou ele é muito crente, ou ele, mais ou menos quase não existe. Ou ele não é nada, ou ele é muito crente. Mas os jovens, quando são muito crentes, são uma benção. E esse rapaz, muito crente, um jovem muito crente, numa casa onde só ele é crente. E o pai dele, é uma família mais ou menos esclarecida, e o pai dele dizia: olha, você vai fazer prova para residência, a você com esse negócio de igreja, você só vive enfiado nesse negócio de igreja, você tem que estudar, todo dia, você tem um horário aqui, você sai daqui, vai para a igreja, fica lá até 9 horas em igreja, você não vai passar em residência, em prova nenhuma de residência, com esse negócio de só enfiado dentro de igreja e tal, isso não resolve nada, tem que parar com esse negócio, esse fanatismo e tal, não tinha jeito. Na véspera, ele foi para fazer uma prova numa cidade grande, né? Uma prova na universidade, prova de residência. Na véspera, ele foi para a evangelização. O pai disse: você é doido, você é doido, você é doido. Ele vai estudar, fazer né, revisar a matéria e tal, essa coisa. Você vai prestar de evangelização, porque o negócio de evangelização lá, você não vai passar nunca. Em prova de residência, você não vai passar de jeito nenhum. E ele foi, participou da prova da evangelização e foi para o hotel. Quando ele foi para o hotel, isso era no sábado, a prova ia ser domingo, a prova lá no hospital, lá na universidade. Quando ele chegou no hotel e tal, que preparou para dormir e tal, aquela coisa toda, arrumou, quando ele sentou na cama, entrou um anjo. Sentou na cadeira em frente a ele. Ele disse: eu nunca tinha visto anjo. Pela primeira vez Aí ele sentou e disse, estava com uma pasta. O anjo estava com uma pasta. Olhou para ele e disse: você não teve tempo de revisar a matéria. Ele disse: não tive. Eu sei. Vamos lá. Primeira questão que eu vou ler para você. E o anjo leu. Aí disse: qual a resposta? Eram casos clínicos e tal. Aí ele falou e tal, aquelas coisas todas. Tá certo. Segundo, aí o anjo leu. O que você acha? Ele olhou e disse: não sei não. Sabe não? O anjo deu uma aula para ele, como nunca ele tinha visto. Ele disse: você sabe isso? O anjo deu uma aula para ele de medicina, daquele caso clínico ali,
Ele ficou impressionado. A resposta é essa daqui. Terceiro, e o anjo fez a revisão de 50 perguntas com ele. Terminou, o anjo despediu dele e foi embora. Aí ele foi dormir. Ele acordou de manhã, sentou e disse, mas que coisa. O anjo esteve aqui comigo. Foi para a prova. Chegou lá na prova, 500 inscritos para 10 vagas. 500 médicos inscritos para 10 vagas. 50 por um. Tá. Aí entregaram a prova para ele. Ele pegou, abriu. Quando ele abriu, a primeira questão, a que ele tinha visto com o anjo. Coincidência, né? A segunda, que ele leu, aquela dificílima, que ele olhou, a do anjo. Terceiro, aí ele foi olhando a prova, aí começou a chorar. O anjo viu a prova com ele todinha na véspera. Aí quando ele fez, aí fazendo a prova chorando. Aí o camarada chegou, o examinador chegou, você está nervoso, você está tenso? Terminou a prova, entregou. Alguns dias depois, o chefe da banca examinadora o chamou, mandou chamar por telegrama para ele comparecer lá na universidade. Ele foi lá, o chefe chegou para ele e disse, eu queria te conhecer. Você assistiu? O que houve? Não, eu quero te conhecer porque você é um aluno excepcional. Na minha história de prova de residência médica, eu nunca vi uma prova igual a sua. A sua prova é perfeita. Eu queria parabenizá-lo. Está aqui a banca que te examinou, parabenizar pela beleza da sua prova. A sua prova é uma prova perfeita. Nós não tivemos como, nós te demos a nota máxima, você foi o primeiro lugar, e nós queríamos te conhecer porque a sua prova é perfeita. Veja o que aconteceu com esse jovem. O anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. É por isso que eu disse para vocês que eu não ia dar aula para vocês. Eu não vou dar aula sobre esse assunto. Quem sou eu? Eu não vou ter essa pretensão de dar aula sobre anjo. Quem sou eu para dar aula sobre anjo? Né? Eu quero passar para vocês aqui a experiência dessa obra. Mas por que a experiência dessa obra? Porque tudo está na mão do Espírito Santo. Então todas essas operações estão na dependência do Espírito Santo. Os anjos ministram em favor daqueles que vão herdar, que hão de herdar a salvação. É por isso dessa operação toda, é por isso dessa experiência toda que nós estamos vivendo nesses dias, né? Eu sei que se eu disser aqui, eu contei algumas experiências aqui, mas são as experiências da igreja, as experiências da igreja fiel. Eu pergunto, quem é que está tendo essas experiências? Não é? Então vejam, o Senhor está confirmando a obra, é a confirmação da obra, é a confirmação. Eu disse no seminário lá na Rússia, eu disse o seguinte: o que aconteceu na igreja primitiva foi que a igreja primitiva, ela pregava o seguinte, por exemplo, o coxo andou e Pedro disse a todos que estavam, aos judeus que estavam lá, esse coxo está andando porque aquele Jesus que os vossos príncipes mataram e que ordenaram e que não o aceitaram, que morreu, mas que ressuscitou e está vivo, em nome dele é que esse coxo está andando. Então, os sinais eram resultado da pregação. Então, o Espírito Santo cooperava com eles, com os sinais, prodígios, maravilhas. Então, quando nós hoje entregamos uma mensagem, nós dizemos assim, essa obra é do Senhor,
Não, Amadeu está defendendo porque ele é maranata e tal, está tudo certo. Não, sou maranata e tal. Quando nós falamos isso aqui, seja eu, seja quem quer que seja, quando nós falamos aqui, o Espírito Santo confirma. O Senhor confirma quando ele via o anjo a falar com você, quando ele via o anjo para a ministração. Então isso é uma confirmação daquilo que está sendo dito. E quando nós falamos que essa obra é do Senhor, nós falamos exatamente isso. Agora, terminando, é muito bom você ter o anjo como seu amigo, como seu conservo, não é? Agora, alguém quer ter o anjo como inimigo? Eu vou contar então uma experiência assim. Um irmão teve uma experiência. O indivíduo ligou para ele 4 horas da manhã. E estava com ódio, o indivíduo com ódio, porque havia um problema na família, a família tinha se convertido, estava revoltado, ligou 4 horas da manhã e disse: vou matar você, eu estou saindo daqui agora, vou para o seu portão te matar. Eu quero ver se você é homem e sair no portão, porque eu quero matar você em frente à sua casa, mas eu vou agora matar você. Mas eu não sei se você é homem de sair na porta, mas eu estou indo para sua casa, 4 horas da manhã. Ele abriu a palavra do Senhor, e agora? É para mim sair? Aí o Senhor disse assim, abriu a palavra assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Aí ele disse: eu vou sair. Saiu. Aí foi lá, esperou, nada. 4h30, 4h40, não vai vir não? Aí entrou, não vem não. Foi dormir e tal. No outro dia, no local de trabalho, a secretária disse: fulano, doutor, tem um cidadão aí, fulano, quer falar com você. Ih, rapaz, o camarada me matar, não foi matar lá em casa, vai matar aqui. Então, aí chegou lá e disse assim: eu queria falar com você e eu quero te pedir perdão. O que houve? Rapaz, eu liguei para você e disse que eu ia matar você. E eu peguei a arma e preparei para sair. Quando eu me preparei para sair, que eu abri a porta, eu olhei e vi que tinha alguém no portão pelo lado de fora me esperando. E eu olhei assim, me deu um pavor, e eu ouvi a voz dele. Ele disse assim: se você sair aqui fora, eu te mato. Eu entrei dentro de casa, fechei a porta, me deu um medo, porque eu sabia que se eu saísse dali, ele tinha uma ordem para me matar. Que coisa, né? O anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo. É isso que nós devemos sempre lembrar. O anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo. É o anjo que o Senhor envia em momentos especiais. É o anjo que envia. Não deu a luz vermelha ainda, eu vou terminar com a última experiência. O irmão teve uma visão. Ele estava no culto. Ele olhou. Estava tudo normal, culto normal. Mas ele olhou, a luz acendeu, mas agora estou no meio da experiência, não vou parar. Quando ele olhou, tinha uma cortina. Se vocês vão ter que entender isso pela fé, tá? A cortina era transparente. Um negócio impressionante, né? Como se fosse um plástico transparente, super transparente. Aí alguém vinha e abria a cortina. Quando abria a cortina, eu estou olhando aqui vocês, mas eu estou olhando vocês através de uma cortina invisível, certo? Alguém vinha e abria a cortina. Quando abria a cortina, que eu olhava, vocês continuavam todos aqui, mas no meio de vocês
vocês tinha milhares de anjos. E ele olhava e disse: o que é aquilo? Mas uma rapidez, o anjo ia aqui e tal, uma coisa, mas centenas de anjos ali e tal. E ele começou a observar, mas numa coisa impressionante. Ele percebia que um anjo chegava perto de um, ele estava assim, parado assim e tal, e o anjo ficava perto. Aí de repente o anjo saía, pum, ia na casa dele. Aí ia lá na casa, operava lá e voltava. Aí o outro fazia um pedido, ele saía, ia lá no local de trabalho dele. Então é o seguinte, ele orava e o anjo ministrava. Ele orava ao Senhor e o anjo ministrava. Ele clamava, meu lar, o anjo ia lá no lar. Ele clamava para o trabalho, o anjo ia lá. Teve uma hora que ele viu, quando um clamou e o anjo saiu, ele viu o que estava acontecendo. Ele viu um homem, era um familiar. Ele estava se preparando para suicidar. O anjo foi lá e tirou. Aí ele ficou olhando, que coisa impressionante. Disse que era, durante todo o culto, ele disse que ele viu centenas de operações. E às vezes a gente no culto não valoriza o culto, né? O que está acontecendo além dessa cortina. Aí ele parou, quando ele parou, aí ele olhou para os pastores, ele viu que o pastor, os pastores, eles tinham uma gravata, a gravata era azul, mas ele disse que nunca tinha visto um azul daquele. Era um azul como se fosse a cor do céu. E cada pastor tinha o nome dele, o seu nome, quer dizer, o nome do pastor gravado. Então, Arlínio, tá, gravata, escrito Arlínio, então, Hernandes e tal. Só quando ele chegava perto, os nomes eram gravados, eram bordados em pérolas, várias pérolas que formavam o nome. Assim era a gravata do pastor. E aí, tudo aquilo acontecia dentro daquela situação. Então vejam, às vezes a gente entra no culto e não sabe, né, o que está acontecendo durante o culto, porque em todo culto há muitas ministrações. É por isso que nós temos que estar sempre atentos a isso. Os anjos ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vamos cantar esse louvor. Uma visão? Vamos ouvir a visão primeiro? Vamos lá, depois ouvir o louvor. Vamos ouvir. O Senhor concedeu uma visão. Eu vi aqui durante essa aula aqui, começavam a se juntar anjos aqui, anjos e olhando para nós. Esses anjos me chamaram a atenção porque eles tinham um acúmulo de serviços. Haviam serviços que eles tinham que executar, estavam acumulados. Eles não podiam executar. E eles estavam ansiosos. Eu sabia, pelo que eles conversavam, que após esse seminário, a obra receberia um grande benefício, porque todos aqueles serviços que eles tinham que executar seriam liberados e eles agiriam num período muito rápido e muitas bênçãos aconteceriam. Eles estavam muito ansiosos. Amém. Eu vi aqui desde o início da aula, havia uma ministração muito grande de anjos aqui na casa. E a ministração era nos lares. Eu vi que à medida que a aula ela ia acontecendo, os anjos saíam e iam nos lares. Eu pude ver 4 operações em 4 lares. No primeiro lar eu via que uma mãe, uma irmã, ela tentava alimentar a sua filha, uma jovem, com pão. Mas embora a filha quisesse se alimentar, ela não conseguia se alimentar do pão. Eu via que o anjo vinha para essa mãe e dava a ela um copo de leite e dizia assim para a irmã: por ora o alimento dela é este aqui. Eu via que quando a jovem bebia o leite, seus olhos se abriam, brilhavam com o vigor daquele alimento que ela recebia. Esse mesmo anjo saía e ia para um outro lar, e ele fazia a operação, uma cirurgia em um garotinho, um menininho, cor clara, que tem uma enfermidade grave pulmonar. Mas eu via que o anjo fazia uma cirurgia no seu pulmão direito,
e era restaurada a sua saúde. Amém. E que ele passava a respirar normalmente. A outra cirurgia, a outra operação deste mesmo anjo era num lar. Eu via o casal e eu sabia que eles já estavam vivendo uma situação que eles já não conseguiam mais sustentar. Eu via que aquela situação iria resultar na separação daquele casal. Mas eu via que a ministração do anjo neste lar era uma libertação. Amém. Na vida do casal. Eu sei que o esposo ele está participando deste seminário. Ela não, mas ele está participando deste seminário. E a outra operação, eu via que o anjo ia no lar e ia em direção a um jovem que entregava a ele, mostrava a ele a carta de demissão dele. E o anjo dizia assim para ele: a única pessoa responsável por isso aqui é você mesmo. Mas hoje uma nova oportunidade está sendo dada a você. E ele saía e levava com ele a carta de demissão. Amém. Glória a Jesus. Olha o louvor então, né? As vozes de milhões de anjos cantando, e todos os fiéis sempre na glória, louvando a Jesus e aos fiéis. As vozes de milhões de anjos cantando, com todos os fiéis falarei, viva o Rei. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, te glorificamos
pela tua bênção, pelas experiências, por essa operação maravilhosa. Te damos glórias e aleluias em nome de Jesus. Então, 10 minutos, não é?